Olá, boa noite. Conseguem me escutar? Bom, boa noite, bem-vindos a mais esse webinar fornecido pelo Sistema LabGIS. Eu me chamo Vitor Valentim, sou, sou bolsista do Sistema LabGIS, sou analista de geoprocessamento do Sistema LabGIS desde 2016, tá? Eu sou formado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense, fiz especialização em gestão territorial e planejamento ambiental pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, né? Atuo no LabGIS desde 2012, então eu comecei enquanto graduando, né? E aí, desde então estou no LabGIS, atuando nas mais diversas frentes, né? Então, para quem não conhece muito bem, o sistema LabGIS, ele ele é um laboratório de geotecnologias que atua em diversas frentes, né? Talvez uma das frentes mais conhecidas sejam os cursos de extensão que nós fornecemos, né? Nas mais diversas temáticas, né? Nós temos também uma parte, um link voltado para a gestão pública, que é a partir de eventos que a gente realiza durante o ano, que são geotecnologias na gestão pública e administração municipal de precisão, e Foro Mundo Nigis, que tem como objetivo uh, ter um conhecimento, né, de como os órgãos, as instituições utilizam as geotecnologias. Tá? Nós temos uma empresa júnior funcionando lá, a LabGIS Júnior, ela tem alguns serviços no seu portfólio, geomarketing, CAR, né, SigWeb, e dentre outros tipos de serviços. Tá? Então, o LabGIS sempre pensa em oferecer algumas temáticas que sejam interessantes para o nosso público, né? A gente tenta ter uma proximidade maior com as pessoas que nos seguem, com as pessoas que nos curtem, não curtindo o like em si das mídias sociais, mas sim aquelas pessoas que gostam do trabalho que a gente desenvolve, né? Então a gente tenta estar mais próximo das pessoas, e uma das formas da gente manter essa proximidade é através do webinar, né? Então, algumas temáticas são feitas a partir de demandas que os senhores têm para a gente, então a gente oferece, e hoje nós estamos com esse webinar, né? A geocodificação no software livre QGIS, ok? Nós fizemos 1 ou 2 semanas que foi a geocodificação trabalhando no ArcMap, é o mesmo tema, né? Então é importante a gente verificar, né, que não só um software pago pode nos fornecer esse tipo de serviço, mas um software livre também nos fornece esse tipo de serviço, né? E aí eu quis trazer essa temática também para os senhores, né? Bom, geocodificação é um assunto que a gente tem nos nossos cursos de extensão, né? No módulo, no sistema de informações com ArcMap, no próprio sistema de informações com QGIS também a gente tem uma parte que aborda a geocodificação. Nós temos também no curso de geomarketing uma prática que diz respeito à geocodificação. Então, esse assunto é bastante comum dentre os cursos de extensão que nós temos, tá? É um assunto que na verdade, é uma ferramenta que muitas pessoas utilizam, que muitas pessoas, talvez, né, de diversas áreas do conhecimento, não tenham o conhecimento de que isso é possível, né? Vou falar mais ainda a respeito, né? Você transformar uma linguagem em uma coordenada, as pessoas não sabem que vai ser possível e o que elas poderiam fazer se tivessem acesso a esse tipo de ferramenta, se conhecesse esse tipo de ferramenta, né? Antes de mais nada, é, alguns dos senhores já trabalham com SIG, o que acharam do tema? Já era um tema que os senhores já estavam buscando já há um tempo? O que os senhores estão buscando aqui mais ou menos nesse webinar, né? Obviamente, o tempo que nós temos, eu não vou ser capaz de abordar tudo sobre a geocodificação, né? Então, a questão aqui é a gente apresentar essa ferramenta, apresentar como é que o mecanismo dessa geocodificação para os senhores, né?
O tempo que nós temos, 1 hora e meia, né, no máximo estourando 2 horas, não dá tempo, não dá para que a gente possa abordar tudo isso, ok? Bom, então, os senhores podem responder, né, essa temática? Nós temos geógrafos, nós temos uma pessoa que está começando a aprender sobre geomarketing, tem gente que trabalha desde 2009 com o GIS, né? Tem gente que está conhecendo ainda as ferramentas. Tem gente aqui, isso é bacana, nós temos aqui uma pessoa que é administrador, né? E aí tentando buscar o que pode trazer de informação para o seu trabalho, né? Bacana, bacana. Nós temos um agrônomo também. Tem gente que trabalha com geoprocessamento no estado do Amapá, na prefeitura, né? Bacana. Bom, essa apresentação e os dados que eu vou utilizar para essa apresentação serão sim disponibilizados, ok? Até os dados que nós vamos geocodificar serão também disponibilizados. Bom, obrigado por essa apresentação dos senhores. Espero que os senhores gostem desse webinar, tá? Estou à disposição não só nesse webinar, como também nos eventos seguintes, no meu e-mail está aqui na tela para os senhores, ok? Podem anotar, podem mandar e-mail, se eu for capaz de responder, podem ter certeza que eu vou responder, tá? Temos um professor de geografia, um pós-graduado em geoprocessamento e atualmente coordenador de referenciamento da prefeitura de Niterói. O Ivan apresentou trabalho no Geotecnologias na Gestão Pública, não foi? Obrigado pela presença. Olha, bacana. Temos um bombeiro que gostaria de geocodificar as ocorrências. Eu já tive uma pessoa no LabGIS buscando a mesma coisa, mas com crimes. Bom, vamos lá. Dado esse nosso papo introdutório, né? Vamos lá. Bom, nós vamos trabalhar a geocodificação no QGIS, mas antes da gente apresentar a ferramenta em si, como a ferramenta funciona, que no meu ponto de vista não é uma ferramenta tão complexa assim, vamos fazer um pouco da parte teórica, né? Vamos ver como funciona a geocodificação, né? Como os problemas que a gente tem em decorrência não, né? Para geocodificar, os problemas que a gente tem para geocodificar, né? Não são poucos, nem são tão simples no meu ponto de vista, né? Bom, nós vamos começar apresentando o que é o conceito de geocodificação, né? Então, nós temos alguns autores, e essas bibliografias estão no final da apresentação, elas vão no final da apresentação, e, em suma, a geocodificação ela é um conjunto de métodos que vai ser capaz de transformar descrições ou linguagens de texto natural em coordenadas geográficas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma linguagem natural que pode ser o pico da bandeira, né? E se o geocodificador for capaz, tiver isso, né, essa informação também e a coordenada, eu sou capaz de geocodificar o pico da bandeira. Entenda que não é necessariamente a geocodificação, ela não se restringe aos endereços.
e sim é uma linguagem natural que nós possuímos. Obviamente, essa linguagem natural, quando a gente traz para o ambiente computacional, ela acaba sendo restrita, né? A gente acaba restringindo ela em virtude de endereços, né, propriamente dito, mas ela pode ser qualquer linguagem natural que esteja implementado isso no processo, no geocodificador. Tudo bem? Então é possível geocodificar qualquer descrição que diz respeito à superfície da Terra, desde que eu tenha um link sobre essa descrição e a coordenada. E o que eu estou escrevendo também, né? O que eu estou descrevendo, o que eu quero extrair de coordenada. Tudo bem? Bom, então, em suma, o processo é mais ou menos esse. Eu vou ter endereços, né? E eu quero saber a latitude e longitude. Isso é extremamente importante. Será que há algum padrão espacial? Será que ao espacializar, na verdade, ao dar pontos, né, ao dar geometria para esses endereços, eu consigo perceber algum padrão? Né? Em suma, o que a gente vai acabar buscando são padrões, né? Então, o que são os localizadores de endereço? Alguns nomes de lugares, né? Uma praça, um monumento, um endereço, rua, Avenida Atlântica, ou uma sentença que indique algum lugar. Por exemplo, uma esquina. Olha, Avenida Atlântica com Princesa Isabel. Aos que não são do estado, do município do Rio de Janeiro, me perdoem, tá? Mas a minha vivência acaba sendo aqui, os exemplos que eu vou buscar. Eu morei em Salvador, não sei se eu vou conseguir lembrar, faz bastante tempo. Mas uma esquina, eu consigo já codificar. Hã? Ok? Bom, eu consigo geocodificar um único endereço, ou eu posso geocodificar um banco de dados, que tenha um endereço, obviamente, tá? Isso tudo vai ser restringido ou pela capacidade do software ou pela capacidade do geocodificador, né? O geocodificador, o serviço de geocodificação pode ser um limitante na captura dessas coordenadas, desses endereços, né? desses locais que a gente queira extrair essa coordenada. Nós temos plataformas online, nós temos ferramentas em softwares desktops que fornecem esse tipo de serviço para a gente. E a gente encontra isso no QGIS, nós vamos fazer inclusive aqui no ArcMap, ok? Bom, nós temos alguns serviços de geocodificação. Esses aqui que eu coloquei são online. Nós temos o Google Online Geocoding Service, Google Maps, nós temos a Here, o BatGel, Nominatim. Inclusive, é o Nominatim que nós vamos usar na nossa prática. Ok? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um para a gente. Tá aqui, olha. Vou botar aqui. Será que... Deixa eu ver se é só um endereço. Deixa eu ver se eu colocar universidade do Rio de Janeiro, se ele encontra. 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 Aqui.
Deixa eu colocar aqui também. Será que ele encontra? Esse daqui é do OpenStreetMap. Um é pago, né, vem de um software pago, e outro vem de uma solução livre. Deixa eu ver se ele vai encontrar. Encontra. Tá aqui, olha. Aqui. Ok? Nós temos a here. Também, que geocodifica. Tudo bem? Bom, e como eu havia dito no início da nossa apresentação, ela é uma técnica bastante utilizada por diferentes áreas do conhecimento. Nós temos uma pessoa aqui que é da administração, nós temos um bombeiro aqui no curso, nós temos geógrafos aqui. Nós temos, pelo que eu vi aqui, engenheiro agrônomo, se eu não me engano. Não é? E isso é cada vez mais utilizado por essas áreas. Essa é a minha visão. Né? Essa é a minha visão. Ok? Bom, como pode ser feita a geocodificação? O que é necessário para eu poder geocodificar o endereço? Bom, eu posso ter, para geocodificar, a base de arruamento, com o endereço final e inicial dessa rua. Isso eu posso geocodificar. Eu tenho problemas nisso? Tem. Como eu tenho problemas em qualquer metodologia que eu vá geocodificar. Né? Pelo seguinte, como é que funcionaria? Vamos supor, eu tenho aqui a base de arruamento, peço desculpas, eu não vou conseguir desenhar bem retilíneo. Vamos colocar aqui. Então, aqui eu vou ter o 10. E aqui eu vou ter o 1000. Ok? Eu vou ter aqui o 10 e o 1000. E aí, através de um processo de interpolação, eu posso estimar, por exemplo, o 15. Desculpa pela letra. Eu posso estimar o 50. Mas será que de fato esses endereços se encontram aqui? Eu não tenho. Eu posso não ter quadras maiores e menores? Okay? Esse é um dos problemas. Dependendo de como esse arruamento venha com inicial e final, eu posso ter problemas na geocodificação. Concordam? Essa interpolação pode de fato não corresponder à realidade do ponto, da coordenada, na verdade. Não é? Entretanto, eu posso ter um outro processo. Deixa eu mudar a cor.
Acho que amarelo vai ficar legal. Eu posso ter um outro processo, que pode ser 0. E aí, num trecho de rua, eu ter a identificação 10, né? Essa é a numeração. Aí aqui 20. E aqui 1000, por exemplo. O processo de interpolação se torna um pouco melhor quando em comparação ao primeiro. Sim? Se eu sei onde começa o início e o final dos trechos, é mais fácil para eu interpolar. Eu vou ter um resultado um pouco melhor quando em comparação àquele primeiro exemplo que eu dei. Esse é um processo de geocodificação através do arroamento, com o endereço final e inicial dos trechos. Só que eu tenho que ter cuidado com esse trecho. Se o trecho for muito longo, ele pode não corresponder à realidade, né? Em virtude da interpolação. Tudo bem? Bom, tem um que é utilizado, bastante utilizado, que é através do número de porta. Então, para cada edificação, eu vou ter o número de portas. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem isso. Esse, por exemplo, são dados de polígono. Então, para cada edificação, eu tenho um número. Então, esse número ele faz um relacionamento com o endereço. E aí eu consigo geocodificar, eu consigo extrair essa informação. Ok? Então, eu vou ter, mais uma vez, né, um ponto, um número para cada edificação. E aí eu consigo geocodificar. Endereços pares, endereços ímpares. Não que no outro processo, no processo anterior, também não tenha. Vamos colocar os endereços pares e ímpares. Ok? Além disso, o usuário ele pode criar outros geocodificadores, um geocodificador que vale atender. Eu vi um artigo, né? Na verdade, a mesma pessoa que publicou o artigo que eu coloquei, né, fez esse geocodificador em 2007. Ele criou um geocodificador para atender a necessidade dele. Você pode criar enquanto usuário, né? Com a sua metodologia, com os dados que você tem à disposição para poder identificar essa linguagem, esse texto, essa descrição de onde você quer geocodificar. Tá? Tanto é que um plugin que nós vamos utilizar para geocodificar, o MMQGIS, foi criado por um usuário. Ele deixa lá. Eu posso até mostrar para o senhor se eu achar. Não guardei essa informação. Beleza. No QGIS, como é que funciona? A ferramenta permite a gente adquirir as coordenadas por meio desses endereços, ou por meio dessas descrições que a gente coloca. Ok? É necessário que a gente acesse esse geocodificador através desses plugins. Tá? Tem inúmeros plugins para geocodificação. O QGIS tem inúmeros plugins. Entretanto, os que eu escolhi mostrar para os senhores, né, que eu gostei do resultado, foi o Geocoding, o MMQGIS, que nós vamos utilizar bastante ele, e o HQGIS, que esse aqui é pago, é da Here. Tem até aqui. Ah, eu coloquei, acho.
estão aqui. Eles também vão na apresentação. Ele utiliza também o Nominati e o Google Web Service. O MMQGIS, que ele também utiliza, vou falar sobre ele depois, tá? E o da Here, que utiliza o serviço da Here, através de uma API. Ok? Em geral, a ferramenta não é um problema. Por que eu digo em geral? Porque eu posso ter casos de eu ter de utilizar a ferramenta e eu não ter a documentação dela, de como ela funciona. Aí eu posso ter um problema com relação a isso. Quando a ferramenta não é muito bem documentada sobre o seu funcionamento, eu posso ter um problema. Eu posso fazer um tentativa e erro, né? Mas eu posso ter um chute do funcionamento disso, aí eu posso ter um problema. Ok? Entretanto, eu posso ter, de fato, alguns problemas no processo de geocodificação. Pelo seguinte, o endereço que a gente digita para geocodificar tem que estar de acordo com os dados de referência, com os dados que ele vai consultar para poder extrair essa coordenada. Né? E o que ocorre dentro desses processos de geocodificação é que a base de dados que a gente vai consultar nessa base de referência não possui uma boa semântica de busca. Por exemplo, Rua São Francisco Xavier. E se o dado que eu estiver no meu banco de dados, se essa informação que estiver no meu banco de dados estiver R.S. Francisco Xavier, ele não consegue identificar. Né? Entretanto, a Google, ela consegue. A Google possui um geocodificador bem robusto, que ela consegue identificar isso. A Google, o geocodificador da Google, não sei como é que está o da Here, ainda não testei nesse sentido. Mas o geocodificador da Google consegue identificar até mesmo esquina. Marise Barros com o professor Gabizo, esquina com o professor Gabizo. Eu consigo identificar. Né? Nem todos os geocodificadores possuem isso, como o da Google. O da Google é realmente muito bom. E nós temos um outro problema com relação a isso. Como é uma linguagem natural, como esses G-dados geralmente são preenchidos por pessoas que não são que não se identificam com isso, né, que não estão relacionadas justamente com esse processo de geocodificação, é auto-preenchido, na verdade, geralmente as pessoas podem colocar, no logrador, Rua São Francisco Xavier, tá? O número, casa 2. E aí, na hora dele encontrar o endereço, ele não consegue encontrar, porque esse casa 2 atrapalha. Ele vai tentar dar o match, né? O geocodificador vai tentar dar o match justamente com aquilo que ele tem na base de dados dele e com o que nós escrevemos, e com o que nós demos de informação. E muitas das vezes ele não consegue identificar. Né? Alguns geocodificadores não têm praça. É a praça tal. Ele não consegue identificar. Todo ano, eu não sei se todo mundo aqui acompanha o LabGIS, mas todo ano a gente faz, né, os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro. E aí a gente vai geocodificar. A gente planilha o endereço, aí tá lá todos os endereços, estão lá todos os endereços, e a gente vai geocodificar. É rua tal, início do bloco, né? Saída do bloco, concentração, enfim. Rua tal, esquina com rua tal. Ele não encontra. E aí tem vezes, já tive casos de eu geocodificar, de eu pedir esse processo de geocodificação e me encontrar somente 40%. E eu ter que fazer à mão os outros 60%. E mesmo assim, o geocodificador encontrar dúvidas nesses 40%. Além, nesses 40% que ele identificou, eu ainda ter dúvidas em alguns desses. Então, de fato, eu tenho muitos problemas no processo de geocodificação de dados. Porque a forma como ele está preenchido
não vai ser a mesma que o banco de dados tem. Vitor, eu posso utilizar o da Google? Pode, mas a Google tem um limite, né? A Google não quer que você geocodifique os endereços, ela te dá uma API para isso, tá? Ela não vai querer que você geocodifique ela oferecendo isso como um serviço, ok? Então, de fato, são esses problemas que a gente encontra. Além desses que nós já codificamos, será que eu não posso ter as ruas iguais? Por exemplo, aqui no Rio, nós temos uma rua chamada Avenida Automóvel Clube, que ela é imensa. Ela é imensa. Ela corta inúmeros bairros. E aí? Onde é que ela vai estar? Será que o local onde ele vai dar, vai dar a coordenada de fato é aquele que eu estou buscando? Como é que eu resolvo isso? Olha aqui um exemplo. Né? Eu tenho Rua dos Três Irmãos e eu já tenho aqui dois locais. Então, onde é que é essa Rua dos Três Irmãos? É em São Paulo, é em Belo Horizonte? Esse daqui eu utilizei a Google, né? O Google Maps, na verdade. Mas aqui, uma vez que eu tenha isso no meu catálogo de endereços, né, no banco de dados que consta esse endereço, uma pessoa preencheu isso. Como é que eu faço para saber onde é que essa pessoa... Onde é que é esse endereço? Né? Então, o processo de geocodificação envolve esses percalços. Esse aqui é um exemplo, mas nós temos vários. O LabGIS, o José Augusto me conta que a gente teve um projeto, antes mesmo da minha chegada, eu nem sonhava em ser graduando ainda, né? Em que eles foram geocodificar os crimes, algum tipo de crime, não sei se foi homicídio, na verdade, no município do Rio de Janeiro. E aí foi o preenchimento do formulário foi Bangu em frente à caixa d'água azul. Como fizeram para já codificar esse endereço? É muita sorte eu ter em Bangu somente uma caixa d'água azul. Mesmo assim, Bangu aqui é um bairro muito grande no município do Rio de Janeiro. Acho que deu um trabalho para encontrar. Tá? E aí, de fato, eu tive uma pergunta no início, eu não sei quem me fez essa pergunta, que foi: essas soluções livres são de qualidade? Eu vou responder agora. A qualidade, muitas vezes, depende do usuário. Né? O que você considera como bom para você. Né? Qual é a precisão que você precisa para o seu estudo? Né? O que você vai geocodificar responde também a essa pergunta. Né? Ok? Por exemplo, geralmente é uma casa, eu preciso de uma precisão. Os softwares livres, o Nomination, eu utilizei bastante ele, que é do OpenStreetMap, ele dá uma resposta boa. Né? Obviamente tem erro, como qualquer geocodificador, mas eu tive uma resposta bastante satisfatória com relação a ele. Não vou falar que ele já não me deu endereços errados, assim. O endereço estava no município, num dos bairros do município do Rio de Janeiro, ele me deu em outro município. Mas sim, isso é um caso a se medir. Eu nunca fiz um estudo para medir, né, a acurácia da geocodificação. Mas, em suma, dos trabalhos que eu já utilizei, ele me deu um resultado muito bom. Vitor, mas como é que você sabe disso? Porque o que eu geocodifiquei foi aqui no município do Rio de Janeiro. Então, aqui para o município do Rio de Janeiro, ele se mostrou bastante útil para mim, para o que eu estudei. Mas aí é necessário, né, medir isso. O resultado sempre deve ser medido, sempre deve ser validado.
Eu sempre devo confrontar o que eu encontro no ambiente computacional com o mundo real. Tá? Será que esse endereço que ele me deu de fato é o que existe na realidade? Ah, qual o processo de validação? Eu posso ir a campo. Ir a campo é um processo de validação. Você conhecer a sua área de estudo é um processo também de validação. Os blocos de carnaval foram assim. Ah, eu conheço essa rua. Ah, eu conheço, eu moro perto. Né? Mas quando a gente foi validar o processo de São Paulo, já foi mais difícil. Já foi mais difícil. Será que essa rua, será que esse ponto corresponde a essa rua? Essa coordenada corresponde? Foi um pouco mais complicado. Eu posso ter metodologias. Esse paper que eu coloquei, né? Na verdade, é uma apresentação que está no final, vai estar para que os senhores possam verificar, fez uma metodologia, ferramentas. E o usuário pode encontrar uma também. Né? Tudo bem? Bom, senhores, é como eu havia dito, né? Nós temos aqui 1h30 para apresentar isso, não posso estourar para 2 horas, né? Então a apresentação é curta, eu não entrei no objetivo de exaurir todas as possibilidades, né, teóricas da geocodificação, tem mais coisas a ser ditas, né? Mas de apresentação teórica eu tenho isso. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida antes da gente partir para a parte prática. Os senhores possuem alguma dúvida? Faz sentido o que eu falei? Já se depararam com algum problema? Ah, então. Então, tem algumas ferramentas que cobram, obviamente, né? Eu tenho aqui, eu coloquei esses 3 aqui são pagos. O Batigel, ele dá o preço. Do ArcGIS eu não sei, e nem o do Google, qual é o preço também. Não sei quanto custa do Google. Aí da Here também. O Batigel, ele dá o preço aqui. O Batigel dá o preço. Deixa eu ver aqui. Precificação. Tá aqui, olha. Na verdade, olha só. Ele utiliza os recursos do Google Maps. Ele vai geocodificar utilizando o Google Maps. Aqui. Nós temos o da Here. Você faz um cadastro para ter uma API. Eu já tenho um cadastro já aqui, eu já fiz, já dei uma testada. E ele cobra por isso também. Acho que é $1 por $100, por 100 megabytes adicionais. Fusion Tables, deixa eu ver. Nunca ouvi falar. Bacana. Mas você tem acesso a esse daqui, tá? Tudo bem, senhores? Podemos partir para a parte prática agora? Geralmente eles limitam mesmo, né? A função deles é limitar. Se eles têm um serviço pago, eles vão acabar limitando, né?
é isso que eu tinha para mostrar para os senhores. Vamos fazer um pouco de prática? E aí, senhores, olha só como é que a gente encontra. Deixa eu mostrar essa tabela para os senhores aqui. Achei. O processo de geocodificação, como funciona? Isso daqui é o que nós vamos geocodificar hoje, né? Nós vamos geocodificar hoje as agências dos Correios em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, tá? Olha o processo, nós temos alguns endereços. Deixa eu ver se eu vou achar. Aqui, AVGov. Na hora dele geocodificar isso, ele pode não encontrar AVGov, Leonel de Moura Brizola. Deixa eu ver se eu tenho outro. Aqui, Nossa Senhora da Conceição. Olha quanta abreviação eu tenho. Como é que funciona isso na hora de eu geocodificar? Né? O geocodificador, ele tem que ter essa informação aqui também, como consta, na hora de encontrar a coordenada, senão ele não consegue encontrar. Ok? Esses dados aqui eu peguei no site dos Correios, deixa eu ver se eu estou com eles aqui, ó. Estão aqui. Então eu peguei um por um mesmo para a gente fazer. Eu peguei um por um mesmo, peguei município, peguei o estado do Rio de Janeiro, e aí fui para o município, né? Deixa eu botar aqui São João de Meriti. Aí ele foi achando. Aí eu abria e copiava esse endereço, fazendo um por um, tá? E aí, na hora, o processo de geocodificação pegava um por um. Na hora da gente arrumar, nem sempre os dados que nós vamos adquirir, eles já vêm bem preenchidos. Às vezes vem faltando bairro, muitas das vezes vem faltando município, CEP, o endereço vem incompleto, né? Como eu mostrei aqui, olha. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. AV, Nossa Senhora da Conceição, mas olha como ele vem para que a gente possa já codificar. Isso às vezes pode se tornar um problema na hora de encontrar esse endereço, né? Ok? Bom, e no QGIS? E no QGIS, como funciona? No QGIS, eu tenho plugins que eu já instalei. Eu venho em complementos, gerenciar, instalar complementos para instalar esses plugins. Eu tenho Geocoding, já está instalado. Olha só, eu tenho Geo Barcelona.
e o geocoding que já está instalado. Eu tenho o HQGIS, também já está instalado. E tenho aqui também, ó, Nominating Locator Filter. É um outro. Tem esse daqui. Tem inúmeros. E tem também o MMQGIS, que é um conjunto de ferramentas, né? Um conjunto de plugins feito na base do Python para manipular vetor. Ele também já está instalado. Ok? Bom, eu vou utilizar primeiro, deixa eu colocar aqui um base map. Satellite. E vou utilizar primeiro o geocoding. E aí o processo é simples. Eu vou colocar Rua São Francisco Xavier 524. Vai tentar localizar isso. Olha quantos ele localizou. Ok? Posso clicar em OK. Ele vai fazer de 1 para 1. E vou dar um zoom. Vou aproximar a camada para a gente verificar. Isso aqui é na UERJ, tá? Esse ponto deveria estar na UERJ. Vamos ver se de fato ele estará. Alguém tem uma sugestão de endereço? Está aqui no teatro. Deixa eu colocar mais um endereço. Vou botar Rua São Francisco Xavier de novo. Vou colocar ateliê. O ateliê fica exatamente aqui mesmo. Ok? Ele vai adicionando nesse resultado aqui, que é um dado temporário. Ok? Esse aqui faz de 1 para 1. Eu tenho que já codificar um endereço por vez. Vitor, e se eu tiver uma lista? E se eu tiver uma lista? Como é que eu faço? Como essa lista que você mostrou, né, com 180 endereços, preciso fazer um por um? Não necessariamente. Né? Eu posso fazer através de um outro plugin, que é o MMQGIS. Né? E ele tem uma opção chamada Geocode. Como é que funciona a geocodificação por esse plugin? O autor aqui já explica. Vou passar esse link aqui para os senhores. Me confirme, por gentileza, se todo mundo recebeu via bate-papo. Obrigado. Ok? Então ele diz, ele vai explicando cada uma das ferramentas que ele criou, né? E ele tem ainda, ele diz... E ele diz ainda quais são os formatos vetoriais que ele suporta. O GeoPackage, KML, SQLite, GeoJSON, ESB, Shapefile. Tá?
Geocodificação está lá no final. Deixa eu ver aqui. Não. Geocode. Ele utiliza, para geocodificar, ele já diz, olha, eu preciso de uma tabela, como eu estou usando o Python, eu preciso de uma tabela, e o Python deve estar, obviamente, codificado, né? Não geocodificado, mas sim codificado em UTF-8. Eu preciso de uma tabela em CSV e UTF-8. E aqui ele diz quais são, né, os geocodificadores, né, que ele pode utilizar. No Minatim, do OpenStreetMap, o Google, através de uma API, ou o censo. Aqui são os campos que você vai ter o retorno, né? E os parâmetros. O input, ele já. Essa ferramenta é muito bem documentada, eu gostei. Ele diz: olha só, para já codificar, você precisa de uma ferramenta em CSV sobre a codificação de UTF-8. Como ele faz no Python, como é que está no Python. Os parâmetros de geocodificação. Bem bacana. Essa ferramenta é bem bacana. Gosto muito dela. Ok? Então tá. Então vamos lá. MMQGIS, Geocode CSV, o if Google ou OpenStreetMap. O input CSV file, eu vou acessar o que eu estou utilizando, né? No caso, os correios. E aí ele segmenta, né? Como é que ele precisa? Como é que geralmente, em geral, os geocodificadores eles necessitam dessa informação? Eles precisam mais ou menos do que eu descrevi aqui. Eu coloquei aqui. O logradouro. Em suma, é mais ou menos assim: logradouro, bairro, a cidade, município, CEP, algum complemento, país. Né? E isso vai variar de local para local. Né? Se eu tiver locais, né, em que tenham distritos, não no Brasil, mas sim em outros países, eu vou ter um outro tipo de campos a serem preenchidos. Tanto é que esse geocodificador que nós vamos utilizar. Não é esse. Não é esse. Pergunta o distrito, é o do ArcMap, do ArcGIS. Pergunta o distrito. O address field é o logradouro. A cidade, posso colocar o bairro, mas também posso colocar a cidade, né, que é o Rio de Janeiro como um todo, mas eu vou colocar o bairro aqui nesse caso. Cidade, posso colocar o município. O país eu não tenho. E o serviço? Vou utilizar o Google Maps? Se eu pedir para utilizar o Google Maps, ele vai pedir a API. Se eu pedir o da OpenStreetMap, ele não pede uma API. Obviamente, é bem capaz de eu encontrar locais distintos para geocodificação. Não exatamente eu utilizar, né, o OpenStreetMap e depois utilizar a Google com os mesmos endereços, eu vou ter exatamente as mesmas coordenadas. Eu posso ter um deslocamento das coordenadas bem pequeno,
ou posso ter um deslocamento bem grande. Ele vai apontar o shapefile, né? Então eu já apontei o local, e ele aponta também uma lista, ele vai criar uma lista daqueles que ele não vai encontrar. Ok? É porque eu já tenho um lá, em caso do servidor por algum acaso está fora do ar, né? Vai que, né? Então a gente peca pelo excesso. E clico em OK. Senhores, alguma dúvida até aqui? Antes de eu apertar o OK? Senão pode travar o meu. Posso ficar engessado. O meu software pode ficar engessado e eu não poder mostrar mais nada. Mas até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Foi até bom eu ter mostrado aquele outro geocodificador, para ver se o ponto vai cair exatamente no mesmo local. Apesar de que eu não coloquei o hash, poderia ter colocado o hash só para a gente testar, mas tudo bem. Então vou rodar. Enquanto ele vai rodando, ele vai demorar um pouco para rodar. Não sei se todo mundo conhece. Deixa eu mostrar aqui o LabX. Como eu havia dito, né? Nós temos aqui nossas publicações, os projetos que nós já fizemos, a nossa ligação com a gestão pública, a empresa júnior, ok? Então, se alguém tiver alguma curiosidade, já cliquei aqui? Não, não cliquei. Né? Nós já temos aqui as apresentações do AMP, do GGP. Nós já tivemos esse ano o GGP, deixa eu ver se eu consigo voltar. Tivemos uma mesa redonda esse ano que comentou sobre a produção, oficialidade e regulação da geografia oficial do Brasil, né? Isso dá muito problema, então nós tivemos uma mesa redonda bem interessante. Algumas pessoas aqui, inclusive aqui nesse webinar, já participaram. Foi bem interessante essa mesa redonda. Nós tivemos a programação de posters. Inclusive aqui, ó, do nosso amigo Ivan, que está presente nesse webinar. Não é, Ivan? Tá até aqui, olha. Ok? Nós temos os nossos projetos, o que a gente, né, faz de serviço no LabGIS, análise gel, TI mais gel, consultorias, mapeamentos. A parte de pesquisa, nossas publicações, nós já desenvolvemos software, que é o Hydroflow. Nós temos também a nossa base de dados, está em breve aqui, mas nós já temos ela. Vou até mostrar, que é uma base de dados com mais de 600 links com dados geográficos, né? Então, nós temos dados geográficos para as unidades federativas, nós temos dados geográficos para o mundo todo, dados geográficos para alguns países. Nós temos aqui a nossa parte de publicação. Todas as nossas publicações estão aqui. Nossas linhas de pesquisa. A empresa Júnior e os serviços que ela realiza. Tá? Nós temos aqui também
Os cursos de extensão, que talvez seja o que nos dá a nossa maior visibilidade, né? Vamos lá. Aqui são os nossos cursos, a nossa agenda de cursos. Então, nós temos, inclusive, nós já estamos rodando uma turma de Sistema de Informações Geográficas com QGIS. Ela aborda, né, inclusive, a geocodificação. Aqui está um pouco da ementa dela, né? Um programa de aula, a gente fala sobre dados, inteligência, o dado, a gente trabalha muito dado geográfico, a importância do dado geográfico. E aí a gente trabalha algumas fontes de dados, né? Consumir o dado na fonte, trabalho com serviço de mapas, WMS, WFS, trabalhamos datum e projeção. Aqui, a geocodificação de endereços, datum e projeção. Trabalhamos um conceito de geovisualização e cartografia temática. Saída e publicação, com layout de mapas ou serviços de mapas, para a gente compartilhar isso na web. E análise espacial. Ok? Nós temos aqui também do Arquimap. Fiquem à vontade, tá? Em vasculhar o nosso site, em nos conhecer mais. Então, já estamos com agenda de cursos até o final do ano, com cursos para geomarketing. O geomarketing vai começar agora na terça-feira. Vamos ter sistema de informações geográficas com Arquimap, QGIS intensivo, de segunda a sexta-feira. Sensoriamento remoto. Isso tudo em setembro. Em outubro, nós temos outra bateria de cursos. Programação em Python. Em novembro também, outra bateria. Em dezembro, acabou. Em dezembro, nós temos poucos cursos. Deixa eu ver se acabou aqui. Não, ainda está rodando. Tá? Então, fiquem à vontade em vasculhar, em olhar a ementa do curso, em verificar o que a gente trabalha de publicação, entrar em contato. Fiquem extremamente à vontade com relação a isso. Tá? Bom, o processo de geocodificação, dependendo da quantidade de endereço, é isso mesmo, demora muito, demora bastante, tá? Eu fiz isso propositalmente, peguei uma grande quantidade de dados de forma proposital, né? De forma que a gente verificasse que isso é possível. Quanto mais endereço a gente colocar, mais demorado é o trabalho, né? E eu tive uma pessoa que perguntou, eu acabei esquecendo de responder, que foi sobre geocodificação. Deixa eu ver se a pessoa ainda está online. O Leonardo Santos. Você está online ainda, Leonardo? Deixa eu ver aqui se você está online. Tá sim. Então, Leonardo, funciona assim. Você pode ter uma lista de endereços com as residências das pessoas, e é possível sim. Tá? Isso é bem utilizado no geomarketing, né? Isso é muito utilizado no geomarketing para ver qual é a distribuição dos seus clientes. Ou então, onde é que estão seus concorrentes, né? Será que seus clientes possuem uma concentração? Será que eles estão perto do seu estabelecimento? Ou será que seus clientes possuem uma concentração bem difusa, bem heterogênea durante o território? Tá? Isso é bem utilizado. Você pode tranquilamente. Márcio, eu utilizei o OpenStreetMap sim, tá? Nominatim, perdão, do OpenStreetMap. Tranquilo, Leonardo? Consegui responder?
Aguardar mais um pouquinho. Se demorar muito, eu pego o resultado que eu já codifiquei, mas quando eu fiz, demorou sim, mas não tinha demorado o quê? Mais 5 minutos? Não demorou 5 minutos. Mas também deve demorar porque eu estou com a transmissão aberta, enfim. O Felipe me perguntou se eu acho que a geocodificação por esse processo é mais precisa do que é feita no Google Earth Pro. Felipe, é um pouco difícil eu responder porque eu não fiz nenhum teste para poder validar e comparar esse tipo de informação, tá? Então é um pouco difícil. Ela pode ter, né? Eu posso falar assim, olha, o Nominatim me atendeu bastante, foi bacana para mim, né? Foi bacana. No meu caso, por aquilo que eu utilizei, mas eu teria que testar, eu teria que validar esse tipo de afirmação que eu vou fazer, tá? Tudo bem? Perfeito. Me diz o teste, por gentileza, Felipe. Me diz o teste, por gentileza. Eu vou tentar fechar alguns processos enquanto ele faz, só para ver se o computador ajuda também, tá? Ah, entendi, Felipe. Bacana, bacana. Senhores, antes de eu, enquanto ele está fazendo, né, enquanto ele está girando, deixa eu mostrar aqui o resultado que ele viria, só para a gente não perder muito tempo, tá? O resultado que ele iria me mostrar, que ele vai me mostrar, na verdade, ele está até fazendo, olha, mas está só com quatro, com seria esse daqui. Estão vendo? Deixa eu mudar o estilo dele, botar um estilo bacana. Eu peguei um SVG deles. Aqui são os endereços do correio.
Ah, tá bem pequeno. Não, esse aqui não. Esse aqui tá horrível. Pera aí. Acho que tá no desktop. Esse daqui. Pera aí. 4 e 4. Deixa eu fazer de novo a geocodificação, que eu acho que ele não fez. Esse seria o resultado, tá? Vamos ver agora se ele vai rodar. Ah, a versão do QGIS que eu estou utilizando é 3.4.5, tá? Esses aí são os resultados que eu fiz ontem e ele está rodando o resultado de agora. Tudo bem? Senhores, um pouquinho mais de paciência. Eu quero verificar, mesmo porque também eu mudei algumas informações nessa tabela antes de eu geocodificar agora.
esperar que ele faça. O José perguntou se essa demora seria pelo hardware obsoleto. Não, meu computador ele é um computador até bem potente, né? Um i7, eu tenho 8 GB de memória, né? Pode ser em virtude da rede, por eu estar fazendo a transmissão e consumindo esses dados, porque eu estou buscando isso de um servidor, na verdade, né? Então pode ser por isso. Eu estar fazendo uma transmissão, o servidor de lá pode estar, acontece do servidor está lento, então não está funcionando, né? Então, mas do hardware, especificamente desse hardware, não, porque é um computador até bom. Eu já sei o que houve. Já sei o que houve. Olha só. Tá vendo? Quando o software separou, ele separou a vírgula e colocou a vírgula no bairro. Olha aqui. Por isso que ele não está encontrando, olha. Eu vou fazer o seguinte, em virtude do nosso tempo, deixa eu pegar a minha tabela original. Em virtude do nosso tempo, deixa eu excluir algumas informações. Espera aí. Vou colocar só as 100 primeiras. 50, melhor. Ok? Então aqui a minha tabela, ela mostra aqui, ela não alterou a coluna, ela não desviou a coluna para o lado, né? Isso é um grande problema, você arrumar a coluna. Então eu já arrumei a coluna aqui e vou salvar. Vou salvar em UTF-8, como manda o figurino da ferramenta. Vou salvar como Correios 2 em CSV. Tá? Em UTF-8, e eu preciso achar isso. Achei.
Ok? Salvei. Deixa eu só abrir essa tabela de novo, só para ver como ela vai me mostrar. Não, estou perdendo informação. Eu vou botar aqui o separador por tabulação.
Bom, o José Linhares está comentando que ele usa o OpenStreetMap para melhorar a identificação das ruas. Ah, você utiliza o OpenStreetMap para poder atualizar as ruas? O meu resultado cai dentro de mapa nativa? Aqui? Ali é a ilha de Paquetá. Aqui é a ilha de Paquetá. Tá? Deixa eu ver aqui. Senhores, fiz outro teste aqui para ver se a gente consegue, tá?
Senhores, o resultado obtido seria a geocodificação desses endereços e a extração disso em coordenadas. Eu consigo extrair as coordenadas desses pontos aqui agora. Ele me devolve esses resultados. E eu consigo extrair essas informações do X e do Y. Né? Agora, quem me garante que o endereço que ele plotou aqui é de fato a agência? Aqui no caso ele me plotou na rua. Né? Um outro exemplo. Deixa eu ver aqui um perto da minha casa se tem. Aqui. Não é aqui. Tenho certeza que essa agência não é aqui. Entende? Isso acontece no processo geocodificador. Deixa eu ver qual é esse ponto aqui. Marise Barros 76. Não é aqui. Marise Barros 76 fica mais ou menos aqui, olha. Fica mais ou menos aqui. É um processo de validação meu que eu estou fazendo. Eu utilizo bastante essa rua. Então, eu, toda vez que passo por ela, vejo o correio e sei que não é aqui, onde ele plotou. Isso é possível de acontecer nesse processo. Outro geocodificador poderia me dar um resultado distinto também. Ok? Tudo bem? Isso aqui é na Pereira Nunes, né? Isso aqui eu conheço também. Não é aqui. Eu acho que ele é mais para cá. E aí, qual é o nível de precisão que os senhores necessitam? Né? Qual o nível de precisão? Será que o endereço estava escrito corretamente? São perguntas que a gente tem que fazer sempre, ou para os nossos dados, ou então para o geocodificador. E aí o processo da gente realizar à mão é comum, tá? É bem comum. Bom, senhores, alguma dúvida? O que vocês acharam desse webinar? Alguma dúvida? Bom, testem o desempenho, me avisem também, tá? Então, as pessoas que quiserem testar, testem esse desempenho dessa ferramenta, avisem. Gostaria muito de receber esse feedback, se foi bacana esse processo de geocodificação. Nós temos uma atualização. Antes disso, deixa só para fechar. Eu sei que já todo mundo está cansado. Eu jurei que eu ia tentar fazer em 1h30, não consegui. Já tem uma atualização. O MMQGIS. Deixei isso para o final. Vejam a ferramenta, por favor. Lembrem dela, né? Não sei se vocês vão lembrar. E olhem agora. Opa! Eu vou ter que reiniciar o software.
minuto, por gentileza, já estou reiniciando aqui. Olha como mudou. Eu tenho a Azure Server, Google OpenStreetMap da Nominati, ok? Então testem, por favor. Fiquem à vontade em testar e obter o resultado. Deixa eu colocar aqui mais uma vez o resultado. Tá? Bom, senhores, o que eu tinha para apresentar é isso. Espero que tenham gostado do webinar, tá? Estaremos apresentando outros webinars mais para frente, estejam atentos a esses nossos encontros, tá? Os dados serão disponibilizados via mala. A gente vai fazer uma notícia informando os dados, a apresentação, tá? Para quem quiser ver de novo sobre geocodificação, eu vou gravar, já estou gravando já essa nossa transmissão e vou para a gente disponibilizar, tá? Sintam-se à vontade. Então, o que eu tinha para apresentar é isso. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores nessa nossa transmissão e dizer que eu estou à disposição para os senhores para qualquer evento futuro, qualquer dúvida, sugestão, críticas, enfim, tá? Então, desejo a todos um bom final de semana. Quero desejar uma boa noite e até uma próxima oportunidade, tá? Então, com a licença de todos, eu peço a permissão para a gente finalizar essa nossa transmissão. Mais uma vez, uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau.